E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aulas, Cidadania de Educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula no nosso canal. Então, vamos para a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, teremos Ciências, oitavo ano. Capítulo 6, Reprodução sexuada e reprodução assexuada em plantas, parte 1. Este conteúdo você encontra nas páginas 112 a 116 do seu livro didático. A habilidade estudada aqui é a do oitavo ano, Ciências 07, ok? Então vamos ver aí os tópicos do nosso conteúdo de hoje. Tópico 1, os órgãos de uma planta, ok? Então, apesar das diferenças de tamanho e de forma, a maioria das plantas apresenta raiz, caule e folhas. Essas três estruturas são chamadas órgãos vegetativos da planta. Cada uma delas possui funções que ajudam a manter a planta viva, ok? Já as flores são órgãos reprodutivos, pois estão envolvidos na reprodução, ou seja, geração de descendentes. Nem todas as plantas produzem flores, como você perceberá ao estudar este capítulo. Então nós temos aí os órgãos vegetativos, raiz, caule e folhas, e no caso das flores são os órgãos reprodutivos, ok? Seguindo, reprodução sexuada de plantas. As plantas apresentam grande variedade de adaptações relacionadas à reprodução, ou seja, a forma de como eles vão fazer a formação de novos indivíduos, ou seja, os seus descendentes. Apesar dessa diversidade, a reprodução é fundamentalmente de dois tipos. Então, tem várias diversidades, mas basicamente são dois tipos, sexuada e assexuada. Quando as plantas geram novos indivíduos por meio da produção de gametas, gametas é como chamamos as células reprodutivas, ok? Então, se ele gera um novo indivíduo, certo? Um descendente, a partir da produção de gametas, o gameta masculino e o gameta feminino, certo? Dizemos que estão realizando reprodução sexuada, ou seja, a presença dos dois gametas, o masculino e o feminino, na união vai gerar um novo indivíduo, ok? Há casos em que o gameta masculino e o gameta feminino são produzidos por uma mesma planta, ou seja, o mesmo indivíduo produz o masculino e o feminino ao mesmo tempo. E há casos em que são produzidos por diferentes indivíduos da mesma espécie. Um indivíduo produz o masculino, o outro indivíduo produz o feminino. A reprodução sexual depende de haver fertilização ou fecundação, que é o encontro. Fertilização ou fecundação é exatamente esse encontro dos gametas, o gameta masculino com o gameta feminino, e a reunião dos materiais genéticos dos dois, ou seja, a união, houve um encontro e a união dos dois. Essa união dos dois gametas, masculino com feminino, é chamada de fertilização ou fecundação. A célula resultante, olha os nomes, né? A célula resultante da fecundação, a união do gameta masculino com feminino, o zigoto, então inicialmente é chamado de zigoto, só que aí desenvolve-se por sucessivas divisões celulares aquele zigoto, aquela célula inicial que foi a junção do gameta masculino com o gameta feminino, vai começar a se multiplicar, certo? Então, aquela célula inicial é o zigoto. No momento em que ele vai se desenvolvendo através de divisões celulares, eles vão originar um chamado embrião da planta. Então, gametas são as células de reprodução, masculino e feminino. A união dos dois dá origem ao zigoto. O desenvolvimento desse zigoto através de divisões celulares dá origem ao embrião, ok? Em muitas espécies vegetais, o embrião fica dentro de uma semente. Quando ela germina, o embrião cresce, rompe o envolutório da semente e continua seu desenvolvimento como uma planta jovem.
Na maioria das espécies que apresentam semente, essas ficam protegidas no interior de frutos, certo? Há, contudo, a espécie que produz semente, mas não frutos. Então, muitas produzem as sementes, mas essas sementes ficam protegidas dentro de um fruto. Já outras produzem as sementes, mas não produzem o fruto. Ok? Há, contudo, espécies que produzem semente e não frutos. Quer exista fruto ou não, quando uma planta se reproduz por sementes, está se reproduzindo sexuadamente. Cada semente contém um embrião que se originou da união de um gameta feminino e um masculino. Reprodução assexuada, prefixo a indicando não, de forma não sexuada, ok? As plantas têm uma incrível capacidade de gerar novos indivíduos também por reprodução assexuada, na qual cada descendente tem material genético idêntico ao indivíduo que o originou. Então, como eu tenho os dois gametas, eu mesmo vou produzir o meu descendente que vai ter material genético idêntico a mim, que o originei. Ok? O bambu ilustra bem a reprodução assexuada. De um mesmo indivíduo pode sair vários brotos que originam vários novos pés de bambu. Cada um deles, mesmo separado dos demais, consegue sobreviver independentemente. Um único pé de bambu pode originar, por brotamento, vários outros, ou até mesmo uma floresta inteira, desde que encontre condições favoráveis. Eu vou produzindo, né, os meus descendentes, certo? O meu broto, esse broto se separa de mim e gera um novo indivíduo descendente meu com o mesmo código genético, ok? Certo? E eu continuo esse processo várias e várias vezes, eu posso dar origem a vários, ok? Como é o caso aí exemplificado do bambu, assexuada. Então, você tem aí, neste patamar da assexuada, algumas maneiras de gerar um novo indivíduo. Por exemplo, a divisão de toceira. A capacidade de reprodução assexuada das plantas é de grande utilidade para a obtenção de mudas para a agricultura e para a jardinagem. Certo? Porque ela vai gerando novos indivíduos, eu separo esses indivíduos e me ajuda na agricultura e na jardinagem. Uma das técnicas mais simples para obter as mudas é a divisão de toceira, que é o exemplo A aqui, pois a qual cada uma das plantas pode se desenvolver independentemente. Então, como eu vou gerando um novo indivíduo, a divisão por toceira, eu vou separando os indivíduos e colocando em locais diferentes. A estaquia, outro método simples e bastante usado, é o da estaquia. Uma estaca é um pedaço cortado do caule e que, plantado, pode originar folhas e raízes, desenvolvendo-se numa nova planta. Então, aqui e na ilustração B, eu vou cortar um pedaço do indivíduo, desse pedaço eu vou plantá-lo, desse pedaço vai gerar as raízes, o caule, novas folhas, e aí vai surgir um novo indivíduo. E a outra é a enxertia, certo? Um modo de obter mudas mais trabalhoso, certo? Requer um pouco mais de paciência, cuidado, dedicação, certo? É a enxertia, que consiste em implantar um pedaço de caule da planta sobre outro, dotado de raiz, certo? Que ele servirá de suporte. O caule implantado é denominado enxerto ou cavaleiro, já que ele está por cima, certo? E o caule com raiz, que ele servirá de suporte, é chamado de porta-enxerto ou cavalo. Então, basicamente eu pegar, certo? Um pedaço, que a gente chamou de estaca, né? Um pedaço de um indivíduo, colocar sobre o caule de outro indivíduo apenas, cortado aqui o caule, não tenho folhas nem nada, eu pego um enxerto, ou seja, fiz um enxerto, eu peguei um pedaço de um indivíduo e coloquei coladinho aqui com outro. Ele vai aproveitar este caule para se desenvolver,
ok? Então, seguindo adiante. Tópico 4, seiva mineral e seiva orgânica. A raiz geralmente fica dentro do solo e obtém dele a água e os sais minerais de que a planta necessita. Essa mistura que a raiz tira do solo e mistura, essa mistura de água e sais minerais é chamada seiva mineral. Flui da raiz, da parte de baixo, né, da raiz até as folhas, por finíssimos tubos que existem no interior da planta. Nas folhas, a água é necessária para o processo de fotossíntese, que permite à planta produzir o próprio alimento. O gás carbônico também é necessário para a fotossíntese. Então, eu tenho aí a nossa água com o gás carbônico para gerar o alimento e o oxigênio, que é a fotossíntese. Ele vem do ar atmosférico, entra nas folhas através de minúsculos orifícios chamados estômatos, não são estômagos, ok? Então, se eu pegar aqui uma folha e observar no microscópio ampliando, temos vários furinhos nessa folha. São os estômatos. Seria como a nossa pele, esses furinhos por onde sai o pelo. A pele absorve também. Então, no caso da planta, ela absorve através das folhas, certo? Então, esses estômatos existem numa das faces das folhas ou em ambas, e que só podem ser vistos pelo microscópio. Então, não dá para ver a olho nu, eu preciso de um microscópio para poder enxergá-los, certo? Porque são muito pequenos. Eles podem existir só de um lado, só do outro, ou dos dois lados, ok? Uma substância verde chamada clorofila é necessária para a ocorrência da fotossíntese. As plantas possuem clorofila e estão adaptadas para a execução da fotossíntese. No processo que exige iluminação adequada, a água e gás carbônico são transformados em gás oxigênio e açúcar, sendo este último, ou seja, o açúcar, certo? Um alimento necessário à vida da planta. A seiva orgânica é a mistura de água, açúcar produzido na fotossíntese e outras substâncias. Também flui pela planta, desde agora o caminho contrário, das folhas, passando pelo caule até chegar nas raízes, ok? Você tem aqui o esquema das duas situações, da raiz para as folhas, das folhas para as raízes, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo. Vamos então para a atividade de hoje. Na atividade de hoje, no capítulo 6 da reprodução sexuada e assexuada de plantas, onde nós abordamos os órgãos de uma planta, reprodução sexuada de plantas, reprodução assexuada e a diferença entre a seiva mineral e a seiva orgânica. Em cima disso, nossa atividade bem simples. Primeiro, que estruturas são chamadas de órgãos vegetativos da planta? Escreva aqui o nome dos órgãos vegetativos. 2. Descreva por que as flores são chamadas de órgãos reprodutivos da planta. Então, por que as flores são chamadas órgãos reprodutivos? 3. Descreva quando dizemos que as plantas estão realizando reprodução sexuada, ou seja, explique quando é que uma planta está realizando reprodução sexuada. 4. Numa reprodução sexuada, o que vem a ser o chamado zigoto e o que vem a ser o chamado zigoto e embrião. Então, na sexuada, o que é o zigoto e o que é o chamado embrião. 5. Descreva o que ocorre na chamada reprodução assexuada. Você explicou a sexuada e agora é assexuada, ok? 6. Cite os nomes de 3 técnicas de jardinagem para se obter novas plantas através de reprodução assexuada. Acabamos de falar nelas, né? As técnicas. 7. Descreva a diferença entre a seiva mineral, o que é a seiva mineral e o que é a seiva orgânica, que são produzidas pelas plantas, ok?
Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixa aí o seu joinha se você gostou do nosso conteúdo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Vamos ficando aqui e até a nossa próxima videoaula.